Graça e paz, queridos irmãos, estamos iniciando, sob a graça do Senhor, mais um encontro pastoral e já clamando e pedindo a você que esteja compartilhando o link, esteja comentando e também curtindo, porque isso faz com que a nossa mensagem chegue o mais longe possível. Então, fique conosco. Estaremos aqui louvando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor, orando. E é importante que você nos ajude, fazendo os 3 Cs, compartilhar, curtir e comentar. Vamos agora louvar o Senhor com um cântico que louva, que adora e que bendiz o nome santo do nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Pastor João. Boa tarde, irmãos. Graça e paz a todos. Eu sei que vocês não estão me vendo ainda, mas vão me ver. Mas eu gostaria de convidar a todos para que nós juntos louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor de todo o nosso coração. Louvemos aquele cujo reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Essa é a verdade que nós vamos cantar nesse momento. Junte-se a nós nesse coro de louvor e adoração ao Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam,
Louvado seja Deus, esse Deus que com a sua voz abala todos os reinos, esse Deus que é salvador e que salva através do seu Filho Jesus Cristo. Nós vamos cantar essa verdade. Todos necessitam dessa salvação em Cristo Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia, o nosso Senhor é o vencedor. Louvado seja o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina, como nós comemoramos no último domingo. Jesus, ele está vivo, e queremos aqui registrar a presença maciça de irmãos aqui no nosso chat, prestigiando o encontro pastoral. A irmã Rosemary Moraes, Sânia Barbosa, Heleno Cordeiro, Margarida Fausto, Nelson de Holanda. E eu quero registrar também a alegria da nossa irmã Quilma Lima Duarte. Ela diz: nosso Deus é maravilhoso e fiel, grato pelas orações por minha mãe. Hoje pela manhã ela teve alta hospitalar, para a honra e glória do Senhor. Amém. Louvado seja Deus.
Deus é fiel, Deus atende a oração do seu povo. Também a Adriana Vilela, desejando aqui a paz do Senhor para os irmãos. Outros irmãos se confraternizando aqui com a alegria da nossa irmã Quilma. Temos a Carla também, Coifman, participando. Luciene Vasconcelos, Patrícia Ferreira, Marleide, pedindo também oração pelo seu filho. A Solange Félix, aqui o Robson lá dos Estados Unidos, a Flávia Barbosa e Cláudia Lima. Deus abençoe os irmãos, sempre lembrando a importância de compartilhar, de curtir, de comentar, para levarmos a mensagem do Senhor mais longe. Mensagem esta que nós vamos ouvir agora com o pastor Edson Dantas, desejando que Deus o abençoe com poder e graça. Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom estar com vocês em mais um encontro pastoral. Queremos expressar também a nossa alegria com a nossa irmã Quilma, a alta que a sua mãe recebeu. Louvado seja Deus. Ele começou boa obra, ele há de completar. E a todos os irmãos que estão na luta, na peleja, que o nosso bondoso Deus estenda a sua mão e cure, e restaure, Amém. E faça a obra graciosa e poderosa que só Ele pode fazer. Quero cumprimentar também o nosso irmão Heleno, informar ele que no próximo domingo, no culto de Santa Ceia, nós estaremos recebendo o irmão e toda a sua família. Traga todos, porque vamos ter uma grande festa, vamos estar recebendo dezenas de irmãos como membros da 4ª Igreja Presbiteriana. É uma alegria muito grande, vamos celebrar essa grande vitória do Senhor. Nós vamos a ler a palavra de Deus em 2 Reis, no capítulo 4, versículos de 1 a 7. E diz assim a palavra do Senhor: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Meus amados, nesse texto encontramos a história de uma mulher que ficou viúva. Sem um marido para prover proteção e sustento, as viúvas frequentemente enfrentavam uma pobreza extrema e tinham poucas opções para garantir sua sobrevivência e a de seus filhos. Porém, para piorar a situação desta mulher, ela teve que enfrentar uma grande dívida deixada por seu marido. Veja só que situação terrível a dessa mulher. Perde o marido, entra agora na viuvez com 2 filhos para criar, e aí tem que enfrentar a situação de uma grande dívida. E naquela época, meus amados, era comum que, se uma família não pudesse pagar as suas dívidas, seus filhos fossem levados como escravos pelos credores.
até que a dívida fosse completamente quitada. Veja que situação difícil daquela mulher. Viuvez, dívida e a iminente perda de seus filhos. Aquela mulher estava prestes a perder tudo o que ainda restava. A situação era desesperadora. Mas vamos ler mais uma vez o versículo 1. Diz o texto: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Elias dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Vamos analisar esse texto, vamos analisar esse versículo. Nós estamos falando de um dos discípulos do profeta Eliseu. O texto diz que ele era temente a Deus, mas morreu deixando uma grande dívida para a sua família. E aqui, meus amados, nós temos uma lição muito importante. Ser um homem de Deus, ser temente a Deus, estar servindo a Deus, não isenta de se endividar. Foi isso que aconteceu com esse homem. Os recursos financeiros que Deus deu, nos dá para serem bem administrados. Esse discípulo do profeta, além de não ter deixado um mínimo para a sua família viver com dignidade, ele ainda deixou uma grande dívida. E aqui, queridos, é um princípio muito importante, que com dinheiro não se brinca. Dinheiro tem que ser bem administrado, dinheiro tem que ser bem cuidado, dinheiro não dá em árvore. Mas, meus irmãos, aquela viúva, em vez de ficar em casa se lamentando e murmurando, ela tomou uma iniciativa, ela procurou uma saída, ela procurou a solução para o seu problema. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante de uma situação difícil, não gaste suas energias murmurando, reclamando, lamentando. Tome uma iniciativa. É isso que nós aprendemos com essa mulher. Tome uma iniciativa em nome de Jesus. E o que foi que essa viúva fez? Ela foi buscar ajuda. A viúva não hesitou em buscar ajuda quando se viu em uma situação financeira desesperadora. Isso sublinha a importância de procurar orientação ou assistência quando enfrentamos problemas financeiros que parecem insuperáveis. Ela procurou a pessoa certa. Ela foi até Eliseu, que além de ter sido o senhor do seu marido, era um homem de Deus, um homem temente a Deus. Agora vamos ler o versículo 18. Diz o texto sagrado: Eliseu lhe perguntou: que eu hei de fazer? Dize-me o que tens em tua casa. Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela se lembrou que tinha algo. Ela diz: senão uma botija de azeite. Ela aparentemente, ela dá a aparência de não ter dado muito valor àquele recurso que ela tinha. Era tão pequena, era tão insignificante, mas ela lembrou: eu não tenho nada, mas tenho essa botija, essa pequena botija de azeite. A única coisa que a viúva tinha era uma pequena botija de azeite. Nós temos aqui, queridos, um recurso limitado, uma pequena botija de azeite. Mas quando nós colocamos nas mãos de Deus, se transforma em um potencial ilimitado. Eliseu usou o que ela possuía como base para resolver a sua crise financeira. E isso nos ensina a olhar cuidadosamente para os recursos que nós temos. Por mais insignificantes que pareçam, eles podem ser um ponto de partida para a superação das dificuldades financeiras, não só financeiras. Esse é um princípio que pode ser aplicado a diversas áreas e a diversas demandas da nossa vida. Agora veja o que está no versículo 3. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e observe, não poucas,
E no versículo 4 ele continua e diz: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Amados, a solução para a dívida da viúva veio através de uma ação concreta instruída por Eliseu. Inicialmente parecia uma instrução sem sentido. Ela só tinha uma pequena botija de azeite. Para que tantas vasilhas? Para que ir atrás de tantas vasilhas se não há o recurso suficiente e necessário? Mas é interessante que ela não questiona. Ela obedece à instrução do profeta. Meus amados irmãos e irmãs, Deus pode transformar os recursos limitados em potencial ilimitado. Guarde isso no seu coração. Ela precisava coletar vasilhas vazias de seus vizinhos e começar a enchê-los com azeite. Isso ilustra, meus queridos, que nós devemos ter fé, confiar, crer na providência de Deus, porque Deus é o Deus da providência. Mas é fundamental tomar medidas práticas. Tem que se ter fé, mas tem que se agir de uma maneira concreta, objetiva, prática, ter iniciativa para resolver problemas financeiros e os demais problemas da vida. E aqui chegamos no versículo 5, aonde está escrito: partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegaram as vasilhas e ela as enchia. Imagine, meu querido irmão, minha querida irmã, aquela viúva com seus filhos, pegando uma pequena botija de azeite e começando a encher as vasilhas. Mas as vasilhas chegavam e eles enchiam com aquela pequena botija. Que milagre extraordinário! Que alegria daquela família! Deus é o Deus do milagre. E Deus ainda pode fazer o milagre na sua vida, seja qual for o problema que você esteja enfrentando. E aí no versículo 6 está escrito: cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha, traz mais. Mas ele respondeu: não há mais vasilhas nenhuma, todas estão cheias. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor é aquele que enche as vasilhas com azeite da providência. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o azeite parou. Meus amados, Deus pode prover além das nossas expectativas. E eu vou repetir: Deus pode prover além das nossas expectativas. E aí chegamos ao final do versículo 7, quando diz: então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que coisa extraordinária! O milagre do azeite não só permitiu que a viúva pagasse a sua dívida, mas também garantiu o seu sustento e o dos seus filhos após o pagamento. Paga a dívida e tu e teus filhos vivei do resto. Deus pode prover além das nossas expectativas. Paga a tua dívida e vivei do resto. Amados, após o pagamento da dívida, a viúva foi aconselhada a viver do que restasse. Isso implica, meus amados, em um planejamento financeiro prudente, utilizando o excedente de forma sábia para garantir o bem-estar futuro de sua família. Amados, com fé e ação, as soluções para os nossos problemas podem superar as nossas expectativas. Ao final do texto, a viúva não apenas resolveu sua dívida imediata, mas também alcançou uma forma de independência financeira para que ela pudesse sustentar a sua família e viver com dignidade. A negligência do marido não foi o motivo pelo qual Deus abandonou aquela família, porque Deus não é negligente, Deus supre porque Ele é o provedor. E isso, meus amados, destaca a importância de
buscar soluções que não apenas resolvam problemas imediatos, mas também contribuam para a sustentação financeira a longo prazo. E para concluirmos, nós aprendemos com essa viúva a ter iniciativa, seja qual for o problema, a buscar ajuda, e ela foi buscar ajuda aos pés do homem de Deus, aquele que iria colocar diante de Deus aquela demanda, e Deus iria fazer aquilo que só Deus faz e é especialista em fazer. Deus operou o milagre. Ter fé incondicional em Deus, é isso que nós aprendemos com essa mulher, e fazer o que tem de ser feito. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas em vez de murmurar, tome iniciativa, busque a Deus, e Deus vai operar o milagre na sua vida. Louvado seja o seu precioso nome. Amém. Louvado seja Deus, o Deus da provisão, o Deus de providência, o Jeová Jirê. Creia que Deus multiplica o azeite da nossa vasilha. Vamos louvar ao Senhor com um cântico com o pastor João. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível. Louvado seja o Senhor, o Deus do impossível. Queremos agradecer aqueles que têm interagido conosco, que têm prestigiado o encontro pastoral e também compartilhado esta mensagem com tantos amigos, com tantos irmãos, levando assim a mensagem do Evangelho o mais longe possível. Queremos registrar aqui o Divaci Souza, que está conosco, a Isaída Rodrigues, também Patrícia Ferreira de Oliveira, que diz: que palavra maravilhosa, louvado seja Deus. Flávia Barbosa, aqui uma diz: eu estou vivendo esse milagre, o milagre da provisão, da providência. Águeda Cerqueira, mudou aqui agora, deixa eu ver. Quanto mais vasilhas, mais azeite, Deus de provisão. Dona Gedaías, que bênção esse programa. E assim Deus tem nos abençoado e nos falado por sua palavra. E agora chegamos ao momento da oração. Estaremos aqui orando. Eu quero passar a palavra ao pastor Edson, que estará fazendo esta oração. Vamos orar, meus amados irmãos. Deus é o Deus do milagre. Deus é o Deus do impossível. Oremos. Pai Celestial, nós queremos pedir uma bênção toda especial, principalmente para aqueles que estão passando por uma situação financeira difícil, como esta viúva. Mas ela não ficou murmurando, ela teve iniciativa, ela buscou ajuda e ela fez o que tinha de fazer.
e o Senhor fez a sua parte. O Senhor, que é o Deus do milagre, o Deus do impossível, é aquele que opera. O Senhor é aquele que enche as vasilhas vazias do azeite, do suprimento, do sustento, do viver com dignidade. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu continuas o mesmo. E nós cremos, por isso clamamos também por aqueles que estão enfermos, que estão passando por uma outra dificuldade qualquer. Sim. Tu és o Deus que conheces e és o Deus que podes agir segundo o teu querer, porque poder suficiente, mais do que necessário, o Senhor tem para operar o milagre. Muito obrigado, Senhor, pela alta que a tua filha recebeu, a alegria que o Senhor está promovendo nos corações de todos aqueles que buscaram e confiaram no Senhor. A ti toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o Senhor. Logo mais, com a permissão do Senhor, nosso culto de oração, às 19h30, queremos convidá-lo, queremos convocá-lo para, de maneira presencial, estarmos juntos aqui, orando, clamando, buscando ao Senhor. E no domingo próximo, 7 de abril, nosso culto de ceia às 9h30 da manhã, um culto de celebração da presença de Deus, com novos membros sendo recebidos, a palavra de Deus sendo pregada. Estaremos juntos com muita alegria na presença do Senhor. Domingo, culto de Santa Ceia, às 9h30. Eu vou passar para o pastor Edson para ele encerrar o nosso programa de hoje. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amém. E tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Amém. Louvor, adoração, estudos. Encontro pastoral. Oração e ensinamentos. De segunda a sexta às 13 horas em nosso canal no YouTube. Acompanhe e seja edificado. Encontro Pastoral, um programa da 4ª Igreja Presbiteriana em Garanhuns.